7800X3D, Ryzen 5 5600, 14900K, i7 14 e 700KF. O que significam esses nomes? O que significam esses números todos que você vê quando você vai escolher um processador, comprar um processador? Como saber qual que é a geração do processador? Tudo isso eu vou explicar nesse vídeo de forma simples, rápida e prática, para você não perder tempo. E depois de ver esse vídeo, você vai saber até qual que vai ser o nome do processador que vai sair. E é muito importante que você saiba disso para que você não compre um processador ruim, um processador velho, ou que você de repente vá comprar um processador e acabe se confundindo comprando o processador errado e não o que você queria. E não for comprar, por exemplo, sei lá, você vai lá ver um processador, um i7, você vai comprar um PC pronto, usado, aí você vai ver um i7, aí você acha que o i7 é bom, e na verdade é um i7 de terceira geração, que pros dias de hoje já não é mais tão bom assim, né? Então tem que tomar cuidado com isso, para você também não achar que o i9 é sempre melhor que o i5, porque essas coisas variam um pouco a depender da geração, que é um tanto quanto mais importante que o modelo em si do processador, né? Então vamos começar aqui. Quando você vai comprar o processador, você vai se deparar com este nome aqui, né? O este daqui no caso da Intel, né? E a AMD no time vermelho e Intel no time azul, certo? A primeira coisa aqui da lista, né? Do nome aqui do processador é a empresa que fabrica o processador, né? Então aqui nós temos a AMD, né? Time vermelho, e Intel, time azul, tá? Tem outras marcas aí que estão começando agora a fazer processadores, principalmente para notebooks, tá? Porém, eu não vou falar aqui de notebooks e nem dessas outras marcas, né? Esse vídeo aqui é mais focado no desktop, porque em notebooks as coisas são um pouco mais confusa, complicada, e dá pra fazer um vídeo inteiro só falando de processador de notebook, um inteiro pra Intel, né, e um pra AMD, então vai ficar para outro vídeo, tá? Essas são as principais para desktop. Indo aqui, você vai ver a linha do processador, tá? E aqui temos o Ryzen nos dias de hoje, da AMD, e o Intel Core nos dias de hoje, da Intel, certo? Nós também temos outras linhas de processadores, né? Nós temos na Intel o Xeon, que ficou bem famoso recentemente, o Celeron, o Pentium, aí, que são processadores mais antigos, né? Antes dos Intel Core i3, i5 e i7. E aqui na AMD nós temos o Threadripper, que é um processador para estação de trabalho, né? Para um uso extremamente profissional. Temos o Ryzen, que é de mercado geral, o EPIC, que é de servidor, e Athlon, que é o antecessor aí do Ryzen, né? Aí o próximo item nós temos o primeiro número aqui do processador, né? Na AMD Ryzen é só um número e na Intel temos o Intel Core i7. Porém a Intel quer mudar isso, né? Ela quer tirar esse i aqui da frente, quer deixar só o número em si, tá? Até o momento, para computador de desktop, isso continua desse jeito, então você não precisa se preocupar. Mas se mudar, a única coisa é que vai sumir esse izinho aqui da frente, tá? E bom, nós temos vários modelos de processador, né? Falando da AMD, nós temos o Ryzen 3, que foi descontinuado lá em 2020, né? Sendo a sua última versão o Ryzen 3 de terceira geração. Aí tem o Ryzen 5, o Ryzen 7 e o Ryzen 9, tá? E na Intel nós temos o i3, que ainda existe, o i5, o i7 e o i9. O que que muda de um modelo do processador para o outro, tá? Esse primeiro número aqui é o modelo. Vai mudar a quantidade, principalmente a quantidade de núcleos, né? Muda o desempenho, todo número quanto mais alto aqui, melhor, né? Vai mudando o desempenho do processador. Porém, de um modelo do processador para outro, o que muda mais é a quantidade de núcleos, né? Sendo que o Ryzen 5 hoje em dia tem 6 núcleos e 12 threads, o Ryzen 7 tem 8 núcleos e 16 threads, e o Ryzen 9 tem uma versão com 12 núcleos e 24 threads, e outra versão com 16 núcleos e 32 threads. Já aqui no caso da Intel, vai mudando, né? Na Intel ela tem mudado bastante essa questão por conta da arquitetura híbrida, mas na geração atual, né, ou pelo menos no mais recente aí, o i3 ele tem 4 núcleos e 8 threads, não está na arquitetura híbrida. O i5 tem 14 núcleos e 20 threads. O i7 tem 20 núcleos e 28 threads. E o i9 tem 24 núcleos e 32 threads. Estes, né, o i5, o i7 e o i9, são todos na arquitetura híbrida, né? Que o i9, por exemplo, ele tem 16 mais 8 núcleos na 14ª geração, né? Que dá aí os 24 núcleos e 32 threads. Bom, seguindo aqui para o próximo item da lista, nós temos aqui
a geração dos processadores, né? Aqui na AMD é um único número, né? Os processadores da AMD eles contam com 4 números. Isso aqui, ó, esses 4 números e essa letra aqui é o nome do processador. Já na Intel eles contam com 5 números e as letras aqui, tá? Aqui na Intel tem 2 letras, na AMD só tem uma, mas pode ser que tenha 2 aqui também, pode ser até que tenha mais, dependendo da versão aí do processador. Bom, nós temos a nona geração aqui da AMD, né? Nós estamos atualmente, e é lançado uma geração por ano praticamente, né? A AMD ela começou lá em 2017 e a Intel começou em 2010, tá? Costuma ser uma geração por ano, mas muda um pouco, tanto que você vai ver que tem uns 7 anos de Ryzen. O Ryzen começou em 2017 e o Intel Core i começou em 2010, melhor dizendo, né? Nós temos só 7 anos de Ryzen, mas nós temos 9 gerações, porque aconteceu algumas baguncinhas aí no meio aqui, mas a Intel, nós estamos aqui com 14 anos aí de Intel, e na 14ª geração, tá? Uma geração para outra vai mudando a tecnologia, vai mudando a arquitetura do processador, né? Vai diminuindo o tamanho dos nanômetros, o que melhora a performance do processador. Os processadores eles vão ficando mais eficientes, eles consomem menos, eles têm clocks mais altos, mais núcleos às vezes. E a geração também acompanha o socket, tá? Temos aqui no LGA 1700, que é o socket mais atual da Intel, a 12ª, a 13ª e a 14ª geração de processadores Intel Core. Enquanto no AMD, nós temos o M5, que tá dando suporte à 7ª geração, a 8ª geração e a 9ª geração, né? A AMD chama de série, mas no fim, na prática, é tudo igual. A série 6000, né, da AMD, ela não existe para desktops, tá? Então, nós tínhamos lá no AM4 a série 5000 e no M5 a gente veio para a série 7000. E não é comum um socket durar tanto igual o AM4 durou, né? A gente espera que a AMD vá fazer o M5 durar um pouco mais, porém isso não é algo comum de acontecer, tá? Comum é isso aqui, igual da Intel, durar poucas gerações, né? E a gente já sabe que a 15ª geração da Intel ela vai sair já para um novo socket. Agora a gente vai para o próximo número, mas antes você vai ter que deixar o like e compartilhar o vídeo com aquele seu amigo que também não sabe nada sobre nomes de processadores, porque eu tenho certeza que você tá entendendo até agora, certo? Bom, esse número aqui, ele é um número, assim, um pouco mais complicado de definir ele, porque ele seria um segmento do processador na mesma geração do mesmo modelo, tá? Então, por exemplo, um Ryzen 5, a gente tem um 5500 e um 5600. E um i5, a gente tem um i5 400 e um i5 600, né? Um 10400 e um 10600. Seria mais ou menos assim. E o que muda, né? Eu vou estar colocando aí na tela para vocês verem. Muda basicamente o clock, né? O clock do número mais alto, ele costuma ser mais alto, né? Muda também aí na Intel o clock do vídeo integrado. Na AMD muda até mais coisa, né? Do Ryzen 5600 por Ryzen 5500, a gente teve um upgrade, né? No Ryzen 5500 ele é PCIe 3.0, enquanto o Ryzen 5600 ele é PCIe 4.0, né? Além de que o Ryzen 5600 tem mais cache e o clock mais alto também. E aí, esses números aqui ficam na AMD. O extinto Ryzen 3 era o 3 e o 4. O Ryzen 5, o 5 e o 6, o Ryzen 7, o 7 e o 8 e o Ryzen 9, o 9, né? Enquanto na Intel, o i5, 4 e o 6, né? O 400 e o 600, 3, né? Que eu esqueci, é o 100 e o 200, o i7 é o 700 e o 800 e o i9 é o 900, tá? Agora, o próximo número aqui, este na AMD é mais usado para desktops aqui com o Ryzen 9. Como vocês viram aqui no segundo número aqui da AMD, o Ryzen 9 ele só tem o 900, né? E aí a AMD foi lá e usou o 5 aqui para ser como se fosse um a mais, né? Já que eles não iam colocar um 10 aqui, que ia ficar muito grande, e o 800 já é do Ryzen 7, eles colocaram um 5. Algo que aconteceu aí recentemente foi na série 8000 que o Ryzen 5 recebeu uma versão 400, tá? Então pode ser que a AMD abaixe uma linha dos processadores, né? Para que eles consigam colocar o Ryzen 9 com o 800 e o 900. Eu não lembro de ter visto nenhum comunicado oficial, isso aqui é só especulação, tá? Para poder usar esse
5 aqui como uma forma de colocar um processador com mais núcleos, né? Então a gente teria um processador, um Ryzen 9800, 9800 e um Ryzen 9 9900, e ambos teriam uma versão 50 também, né? Ou a versão mais forte teria uma versão 50, que aí viria com mais núcleos, tá? Isso poderia ser por os outros processadores também, né? O Ryzen 7 e o Ryzen 5. Enquanto a Intel não costuma usar esse número aqui, tá? Tem algumas versões do Ryzen 9, se eu não estou enganado, que também tem o 5 aqui. Eu vou estar colocando na edição, porque eu não tenho certeza. Mas isso aqui não costuma ser usado. Este último número, ele não é usado nunca aqui nos desktops, tá? Esses dois números, eles são mais usados em notebooks. Em desktop não é tão usado assim. Então fica desse jeito aqui, né? Então acaba meio que aqui. Aí, quando você vai ler o nome do processador, agora você sabe. Se eu falar um 7800, você sabe que é um Ryzen 7, né? Porque o Ryzen 7 ele é 700 e 800. Aí da sétima geração, né? Porque 7800, então aqui o 7 é o milhar. Então Ryzen 7 da sétima geração. 800, então a versão mais forte do Ryzen 7, e aqui dois zeros, né? E se eu falar, por exemplo, um 13900, você sabe que é um i9, porque só o i9 tem o 900 aqui, da 13ª geração, e aí 900, que é a única versão do i9, tá? E Luzi, e essas letras aqui no final, né? Para saber essas letras, você vai ter que se inscrever no canal e ativar um sino, porque elas vão ficar para o próximo vídeo.